Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Por favor, deixe seu like se gostar desse vídeo, tá? Peço encarecidamente. Deixe seu comentário abaixo caso você concorda ou discorda do que eu estou dizendo aqui ou abordando, tá? Vamos para mais um vídeo inédito, tá? Hoje eu quero falar um pouco sobre a origem dos seres humanos através da evolução das espécies, tá? Eu quero falar sobre esse assunto sob a luz da ciência e a luz da evolução, tá? Como surgiram, né, os seres humanos que hoje é cientificamente conhecido como Homo sapiens sapiens. A palavra sapiens vem de sapiência, né? Tem a ver com sabedoria, conhecimento, né? Somos seres dotados de razão, capacidade de pensar, de produzir, criar coisas. Enfim, bom, o ser humano ele é mostrado como uma criação divina em todas as narrativas míticas, ou seja, todos os pontos de vista religiosos, sob a luz da religião, seja ela qual for, o ser humano ele é um ser dotado de propósito transcendente, né? Um propósito que tem a ver com algo divino, uma criação divina, tá? E não há qualquer processo evolutivo nisso, tá? Descarta. As espécies em tese são fixas, né? Esse conceito ele foca no fixismo. É somente no final do século XVII, século XVIII e início do século XIX que aparecem as primeiras explicações científicas para o surgimento do ser humano na Terra, baseadas na teoria da evolução, tá? Então nessa época, assim, no século XVIII, século XIX, foram surgindo as primeiras teorias, né, que foram endossando esse pensamento, tá? Sobre a teoria da evolução. Bom, você deve estar se perguntando, existe um parentesco entre os seres humanos e os macacos? Sim, os seres humanos fazem parte do grupo dos mamíferos, chamados de primatas, né? Então somos conhecidos como primatas, porém hoje o ser humano moderno é um tipo de primata mais evoluído, tá? Que surgiu na África há cerca de 70 milhões de anos, certo? Bom, daí os primatas deram origem aos hominídeos, ou seja, seres que já apresentavam. Os mais antigos foram os Australopithecus, ou macacos do sul, que viviam no sul da África. Ele habitou o planeta há mais de 5 milhões de anos. Ele já andava sobre 2 pés, possuía a arcada dentária e o esqueleto parecidos com o do ser humano atual, mas o cérebro era bem menor. Eles se alimentavam basicamente de vegetais que coletavam na natureza, então eles tinham um tipo de vida, eles viviam um estilo de vida muito mais primitivo do que nós podemos imaginar. Porque nós, seres humanos modernos, nós nunca iremos viver um estilo de vida comparado ao de um primata ou de um Australopithecus, né? Há cerca de 5 milhões de anos atrás. Qual ser humano hoje em dia vai viver basicamente de vegetais? A não ser que a pessoa for vegana, né? Mas de resto, tipo, vocês percebem, é uma parada surreal. Tá entendendo? Então hoje o ser humano não sabe mais o que é isso, esse estilo de vida primitivo. A maioria das pessoas hoje em dia tem tecnologia, tem acesso a tudo, a conforto, coisas que podem gerar conforto, né? Então, para vocês verem a evolução tecnológica, a evolução que a vida teve daquele tempo pra cá, tá entendendo? Bom, já o Homo habilis, né, homem habilidoso, traduzindo, viveu há aproximadamente 2,5 milhões de anos, né? Foi o primeiro de nossos ancestrais a passar a maior parte do tempo no chão, caminhando longas distâncias, além de fabricar e utilizar instrumentos para diversos fins. Ou seja, eles fabricavam coisas, instrumentos, possivelmente para caçar, né, para poder adquirir garantia sobrevivência, né, para que ele não morresse de fome. Então ele tinha que caçar, então ele tinha que construir artefatos. Era o nível tecnológico, era o tipo de tecnologia que ele tinha na época dele disponível, que é totalmente diferente da tecnologia que nós temos hoje, está entendendo? Então vocês percebem que houve uma evolução. Bom, por sua vez, o Homo erectus tinha cérebro maior do que o do Homo habilis e mais habilidade com as mãos, o que auxiliou no aperfeiçoamento de ferramentas. Viviam em cavernas e foi responsável por uma das maiores conquistas do ser humano, o domínio do fogo. Foi o primeiro a sair da África, espalhando-se pela Ásia e Europa. Então a partir daí já houve
né, eles se espalharam pela Ásia e Europa, e nessas regiões foram começando a ter espécies, né, de Homo erectus, e os melhores adaptados ao ambiente conseguiam passar a prole deles para frente, né? Então vocês podem ver que houve sim uma espécie de evolução, tá entendendo? Conforme o passar desse tempo. Porque a evolução, ela acontece de forma gradual, requer um processo lento, de milhões de anos para acontecer, tá entendendo? Evolução não é como muitas pessoas entendem, né, de forma errada, uma coisa que acontece assim do nada, de uma hora para outra, não. Ela requer tempo. Bom, então conforme o tempo foi passando, né, as espécies aí foram evoluindo em tese, surgiu o Homo sapiens, o que a gente conhece como Homo sapiens cientificamente, surgiu há cerca de 300 mil anos. Já andava com a postura ereta e as mudanças das feições do rosto, alongamento do polegar, aumentando a destreza manual, foram algumas das principais transformações. Hoje, os seres humanos que habitam no planeta são os Homo sapiens sapiens, que é o termo mais moderno. Então vocês podem ver que houve um processo gradual de cerca de milhões de anos que foram... Vocês estão entendendo como é que funciona a evolução? Que é totalmente diferente do que algumas pessoas entendem errado. Muitas pessoas entendem a evolução de forma errada. Por isso que há uma rejeição maior da ideia da evolução. Há uma rejeição grande por parte das pessoas sobre a questão da teoria da evolução. Muitas pessoas rejeitam por não conhecê-la muito bem, ou não estarem satisfatoriamente ou totalmente esclarecidas acerca disso. Então a gente vê aqui, ó, os símios do Novo Mundo, símios do Velho Mundo, o paolo, gibão, orangotango, gorila, chimpanzé, homem. Então a gente vê aqui uma espécie de árvore genealógica evolutiva, vamos dizer assim, porque todos eles fazem parte compartilham um parentesco, né? Compartilham um ancestral em comum, né? Então, a ancestralidade comum é uma das coisas que corroboram e endossam a teoria da evolução, né? E por conseguinte, foi se evoluindo o ser humano, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Homo neanderthalensis, Homo sapiens sapiens, que é o tipo de humano mais moderno que conhecemos. Então a gente vê que o ser humano ele foi evoluindo ao longo do tempo. Tá entendendo? Isso aqui é bastante documentado pela ciência, porque realmente já foram encontrados fósseis, tá entendendo? Bom, então essa imagem aqui ela vai ilustrar bem o que eu tô tentando explicar. Então a gente vê aqui vários tipos de crânios diferentes que pertenciam a espécies diferentes que viveram aqui na Terra em épocas diferentes, tá entendendo? Então a gente vê aqui uma mudança, né? Uma diferença. Elas não são 100%, elas são iguais, mas elas têm uma diferença, não são 100% iguais. Mas todas têm a mesma função, ela tem arcada, todas são parecidas por ter arcada dentária, né? Tem nariz, olho, né? Tem um crânio. Então esse crânio, tá entendendo? Vocês podem ver aqui que há uma correlação entre todos eles, tá? E essa diferença, tá entendendo? Por ter sido uma descoberta, tá entendendo? Importante, que endossa a evolução, e por ter vários fósseis que ajudam os cientistas a identificar essa diferença das espécies, correlacionar uma coisa com a outra através de observações empíricas, estudos, isso endossa que realmente houve um processo evolutivo na Terra. Vocês estão entendendo? Então, bom, querendo ou não, o evolucionismo, a teoria evolutiva, ela realmente é a que melhor explica essas coisas. Tá entendendo? Essas mudanças que houveram nas espécies ao longo dos anos, dos milênios, tá? Esse é o ponto de vista científico da origem do homem, da origem do ser humano, tá? É o ponto de vista científico. Eu posso fazer um vídeo mais tarde falando sobre o que a Bíblia, né, ou o que a religião fala sobre a origem do homem, para a gente fazer uma comparação e ver qual faz mais sentido. Mas hoje eu penso que a explicação científica é que melhor se adequa à realidade, a que chega mais perto da realidade. Espero que todos tenham entendido. Deixe seu like se gostou, deixe seu comentário abaixo. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Como eu disse, cabe a reflexão e o estudo. Para mim é um ponto de vista que mais faz sentido hoje. Tá entendendo? É o evolucionismo. E é isso. Por hoje é isso. Muito obrigado e até mais.